De que forma se relaciona a dimensão política com a econômica no populismo? E se o capitalismo de Estado, hoje presente na América Latina, é fruto desse populismo? Eduardo. Bom, claro que se relaciona a dimensão política e econômica, e a principal relação é que, vamos dizer, uma força populista, ou seja, para além da presença difusa na cultura, quando uma força política populista ganha uma eleição, toma poder através de um golpe militar, dependendo de como tenham sido os processos, aí você tem uma questão chave, digamos, ou seja, é que uma política econômica populista vai ser uma política econômica voltada para a redistribuição e o imediatismo, ou seja, a sociedade tende a viver do capital ao invés de viver da renda, não reinveste, deplete o capital, digamos, tá? E faz toda uma, vamos dizer, uma redistribuição que pune aos agentes mais produtivos da sociedade em geral, digamos, né? Então, agora, não necessariamente uma força populista, mas esse é um grau para medir essa relação. Uma força populista bem forte faz isso a fundo, a Argentina de Perón é isso, a Venezuela de Chávez é isso. Agora, hoje no Brasil, claramente o governo Lula teve, ou seja, houve uma redistribuição muito limitada, não houve uma, não houve uma punição aos agentes econômicos maior, mais produtivo, maior do que havia antes, estritamente, cresce um pouco, mas é uma tendência anterior do ponto de vista da carga tributária, digamos, tá? E você tem, claro, todo o gasto público está concentrado muito mais em gastos correntes, e que não midem a eficiência ou o desempenho do Estado e não em investimento público que reforce o investimento privado em todas as áreas de longo prazo e demais. Nesse sentido, há toda uma relação, digamos que o componente populista presente no governo Lula e na cultura política brasileira, na civilização brasileira, fez que a política econômica tivesse componentes populistas, digamos, tá certo? Mas o que teria sido realmente populista é se tivesse se aplicado o programa do PT, digamos, tá certo? E rapidamente teria se desintegrado o sistema econômico, digamos, aí que teria, e nesse sentido, considerando a história anterior, é decir, Lula fez uma opção não populista, mas dentro desse não populista, com importantes componentes populistas, digamos, essa é mais ou menos a história. Poderia ter sido muito melhor, mas se não fosse pela cultura política brasileira, teria sido outro partido, com longo prazo, teríamos feito reformas decisivas aproveitando anos de crescimento extraordinário da economia mundial que não fizemos. Essa é a relação. Sobre o capitalismo de Estado, rapidamente, o que eu vejo é que uma coisa muito importante é que o capitalismo de Estado hoje está presente em diversos lugares do mundo e tem origens diferentes. Eu entendo por capitalismo de Estado, particularmente, sistemas de economia mista onde há um peso muito forte do setor produtivo estatal, tá? Bem, isso a América Latina, dos anos 30 até os anos 70, teve plagada desse tipo de... Eram todos fortes componentes de capitalismo de Estado. Então, e aí que, na maioria dos países da América Latina, o capitalismo de Estado foi desenvolvido em sinergia com o populismo. E quando houve processos de reforma, eram forças políticas que, em geral, tinham histórias não populistas, as que fizeram a reforma. Podemos dizer, em termos gerais, isso. Agora, há outros capitalismos de Estado que tiveram peso na história, por exemplo, para citar dois, digamos, ou seja, um é o comunismo tipo chinês ou soviético, o outro é o tipo de capitalismo de Estado, digamos, ou seja, tipo a Índia, digamos, que foi feito com democracia, digamos, política, mesmo que de baixa qualidade, e o capitalismo de Estado que foi construído na Europa a partir dos 30 democracia, na pós-guerra, porque na Europa teve muito com autoritarismo na década de 30, mas depois da pós-guerra, fortes capitalismos de Estado, digamos, até que cresceram bastante em muitos países até a década de 70, digamos, ou mudaram a partir da década de 80. Então, a origem do capitalismo de Estado não necessariamente está no populismo. Por quê? Porque, inclusive, o capitalismo de Estado, em parte, supõe um peso do longo prazo. Por exemplo, o Partido Comunista Chinês, o que fez o comunismo? Impor uma taxa de poupança, um regime muito ineficiente com trabalho na época passada quase forçado, você impõe um custo altíssimo à geração presente para acumular, para criar uma grande infraestrutura que, inclusive, para a razão de Estado, não para o bem-estar do povo, ou para o objetivo final do comunismo, chamémoslo assim. Então, que é o que é interessante? Nesses anos,
há uma diminuição do capitalismo de Estado na China, há todo um processo de emergência de atores privados muito importantes, um processo de formação de empresas mixtas, onde existe capital privado. Então, nós estamos diminuindo o capitalismo de Estado, digamos, tá? E, ao mesmo tempo, do ponto de vista do que seria o cidadão consumidor, a ideologia forte de capitalismo de Estado, no sentido de muita poupança e pouco consumo, se mantém através do que é o tipo de câmbio, é dizer, o câmbio subvaluado, que faz com que o trabalho chinês seja mal pago, digamos, tá certo? Embora isso está mudando hoje parcialmente. Então, nós temos que, eu acho que neste momento existe uma tendência no mundo para aumentar a importância, mas isto como tendência, aumenta na composição entre o capitalismo de Estado é uma força que renasce. Ela estava em retrocesso até um ano e meio atrás, digamos, está certo? E neste momento há um certo reforçamento, a partir de todos os pacotes, de todo o processo de entrada dos Estados em propriedade de empresas para evitar as falências, intervenções em massas nos sistemas financeiros e demais. Então, os sistemas produtivos passam a ter hoje uma presença do Estado maior que em todo. Na China não aconteceu isso, por exemplo, está certo? Mas, por exemplo, a tendência agora no Brasil, no último ano e meio, é nessa direção. O modelo do pré-sal vai nessa direção. O modelo do tipo de empresas campeões, de apoiar fusões de empresas tipo na área de telefonia, Brasil Telecom e a Telemar. Há uma série de dinâmicas que não estavam presentes antes, que faz. Agora, não é que nós vamos para um capitalismo de Estado, não. É dizer, então há uma tendência no mundo de o capitalismo, de um leve renascença do capitalismo, mas com características diferentes, digamos. Agora, neste momento, claramente, o que é o populismo venezolano e o populismo boliviano e o argentino tem um forte componente de aumento do capitalismo de Estado. Mas paradoxal porque, no caso colombiano, há uma depleção total da capacidade produtiva. Ou seja, o que há é um fato de que o preço do petróleo é tão gigantesco que você pode viver do capital. Vocês sabem que a PDVSA produz hoje 30% menos que no ano 2000, por exemplo. Mas o que era o preço do petróleo em 2000 e o que é o preço agora.